Oi, gente, tudo bem com vocês? Estava aqui meditando na palavra de Deus e tem horas, quem medita sabe que tem horas que a gente está meditando sobre a palavra e vem assim, cada mensagem tão lindas, verdadeiras, e às vezes a gente sente vontade de compartilhar. Eu estava aqui meditando na palavra. Faz dias que eu não sento mais assim para gravar um vídeo, mas eu estava aqui agora meditando na palavra e me veio esta mensagem. Às vezes as pessoas dizem assim: Deus não fala comigo. Sim, mas será que você tem tempo? Será que a gente sempre tem um tempinho para ouvir o que Deus tem para falar para a gente? Porque muitas das vezes a gente, devido à correria do dia a dia, todos os dias, a gente não tem tempo para Deus. Será que a gente tem tempo para Deus? Ou faz como Marta, que recebeu Jesus em sua casa, mas não deu atenção. Marta estava na casa dela e Jesus chegou. E ela recebeu Jesus. Mas Marta, como às vezes muita gente, muitas mulheres, ou até homem mesmo, às vezes Deus chega para falar em uma hora que a pessoa está muito cheia de serviço. E aí às vezes a pessoa faz como Marta, recebe e não dá atenção. Foi o que Marta fez. O que Jesus tinha, e ele entrou na casa de Marta para ensinar. Mas tudo que Jesus falou na casa de Marta, só quem ouviu foi Maria. Maria era irmã de Marta. E Marta recebeu ele e foi cuidar dos afazeres da casa. Acredito que, como até hoje, cuidar da louça, cuidar da roupa, cuidar da limpeza da casa, cuidar da comida. E ela terminou não dando atenção para Jesus. Quem sabe? Se às vezes hoje você diz assim, ou eu posso até falar, Deus não fala comigo. E às vezes não é Deus que está sem falar. É a gente, o ser humano que não tem tempo para ouvir Ele. Foi assim que aconteceu com Marta. É assim, minha gente, que muitas das vezes acontece. Quando você recebe, outra mensagem que me veio aqui, quando você recebe um vídeo da palavra, que Deus está falando através de alguém. Porque para Deus falar conosco é através de alguém. Você para tudo e vai sentar para ouvir, ou você despreza? Muitas das vezes as pessoas podem ser assim: eu não desprezo a palavra de Deus. Sabe como é que a gente despreza? Quando a gente não tem tempo para Ele. Recebe a palavra, Ele chega para falar e a gente não tira um tempo, não para, não senta para ouvir. Muitas das vezes quer ouvir fazendo uma coisa, fazendo outra, vai para aqui, vai para lá. E eu quero dizer para você, se for para ouvir Deus desse jeito, por mais que Ele fale, mas você não vai ouvir, porque Marta não ouviu. Jesus se encontrava dentro da casa de Marta, e Marta também estava dentro da casa, mas ela estava distraída. Não tem como se ouvir duas coisas ao mesmo tempo. Tem que parar e assistir, ouvir uma para depois ouvir a outra. Ouvir primeiro o que Deus tem a falar para depois cuidar nas obrigações. Mas não tem como ouvir ao mesmo tempo. Marta não ouviu.
e você também não vai ouvir. Então é dessa forma que a pessoa despreza a palavra de Deus, os ensinamentos dele, despreza ele quando está falando. Porque quando a pessoa despreza, outra coisa que eu anotei aqui, quando a gente despreza um vídeo que alguém manda para a gente não está desprezando a pessoa que enviou, mas sim o conteúdo do vídeo, a palavra de Deus, porque ali vai um ensinamento de Deus. Aí muitas das vezes a pessoa recebe, aí diz assim, deixa aí, depois eu assisto, depois eu vou ouvir. Não ouve não. Não ouve de maneira nenhuma. E se ouvir, de 10, ouve 1 ou 2. E as outras vezes, e todas as outras vezes, Deus falou e a pessoa não ouviu. Aí depois diz o quê? Deus não fala comigo, Deus fala com todo mundo, menos comigo. Não é que Deus não fala, não é que Jesus não fala, é que as pessoas se comportam como Marta. Não tem um tempo para ele. Vamos meditar aqui um pouco. Quando vai chegando a hora de um programa de televisão que as pessoas gostam, o que as pessoas fazem? Ou adianta para fazer os afazeres antes da programação, seja um jogo de futebol, seja uma novela, seja uma série, seja o que for. Ou adianta os afazeres, ou encaminha e diz assim, agora chegou a hora da minha novela, chegou a hora do meu jornal, chegou a hora do meu futebol, jogo de futebol. Ó, a série já vai começar. O que eu não consegui fazer vai ficar aí. Quando eu terminar, eu venho, quando eu assistir minha programação, eu venho terminar. E senta e não pisca o olho, e não quer ser incomodado, não quer que ninguém chame, não quer que ninguém atrapalhe. E por que para ouvir Deus falar, quer ouvir, muitas das vezes como Marta? Faz como Marta. Ou então nem faz como Marta. Bota para ali e diz, depois eu assisto, depois eu vou ouvir. Esse depois, esquece. Então, minha gente, a palavra de Deus diz no livro de Provérbios, no capítulo 13, no verso 13, nos diz assim a palavra de Deus: o que desprezar a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Ou seja, desprezar a palavra de Deus gera muito prejuízo na vida do ser humano. Por quê? Porque os ensinamentos de Deus é vida para nós, é livramento, é luz para todos nós. Então nós não podemos desprezar a palavra de Deus uma vez em nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz assim, que ela é luz, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E quando a gente anda sem a palavra, a gente anda na escuridão. Por mais que as pessoas achem que não, mas é. Porque os ensinamentos de Deus são muito verdadeiros. E é todos maravilhosos. E são todos que nós necessitamos. Para andar de forma correta, para viver de forma correta, praticar o que é correto. E sem a palavra nós não temos essa condição. É sério. Se eu ou você, agora eu pergunto para você, que depois vai ouvir essa meditação. Se eu, você, sempre deixar as coisas de Deus para depois, como é que nós queremos ser ouvido por Ele? Se sempre nós deixamos Ele para depois.
Você quer falar com quem não tem tempo para você? Com quem não lhe ouve? Muitas das vezes a gente fala com a pessoa está distraído para ali. A gente fala, a pessoa não ouve, a gente já dá um grito. Você não está escutando eu falar, não? E Deus? Todas as vezes a pessoa não dá atenção para ele e quer que ele esteja sempre falando e ele fala. É sério. Pare e pense. Você fala com quem não te escuta? A gente quer falar com quem não nos escuta? E mesmo que a gente fale, não surte efeito porque a outra parte não ouviu. A mesma coisa quando Deus fala conosco e nós não damos atenção para Ele. Se esta mensagem chegou até seu coração, se essa mensagem falou com você, se essa meditação mexeu com seu coração, mande para sua família, mande para seus amigos, suas amigas, grupos de amigos, grupos de trabalho, grupos da família. Envie essa mensagem para eles ouvirem e meditar. Porque muitas das vezes as pessoas se encontram quase todas no mesmo barco, igual a Marta. Jesus chega para falar, ela recebe, mas não dá atenção. Não dá atenção. Pense aí. Jesus falando comigo, com você, e nós não dando, sem dar ouvido, sem dar atenção para Ele. Medite nesta mensagem. Que Deus abençoe a você, Deus abençoe a mim, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.